Olá, hoje, 8 de março, né? Vamos falar a respeito, deixa eu falar um pouquinho a respeito do Dia Internacional das Mulheres, né? Ah, e para começar, então, eu queria comentar que há uns 15 anos atrás foi encontrado uma, uma pedra, né? Que eles chamaram, os arqueólogos chamaram de estela, e essa estela ela foi encontrada na Síria, e lá na Síria eles comentavam que na tradução a pedra dizia que houve uma grande batalha entre um rei sírio e um rei da Judéia, e o rei, filho de Davi, foi derrotado. E com isso eles ficaram muito eufóricos, porque pela primeira vez o Davi passa a ser um personagem real. Até então ele era simplesmente um personagem dos textos bíblicos. Aí o Davi, então Davi existiu, e isso são elementos que vão dando veracidades ao, à Bíblia, né? Ao nosso Antigo Testamento e à Torá judaica. E lá no nosso livro, no Velho Testamento e na Torá judaica, existe um capítulo que se chama a Esther. A Esther era uma judia que morava na Pérsia, na cidade do onde estava estabelecido o Palácio Real. E lá, um dia de manhã, o rei acordou e chamou o chefe da guarda dele. Ele disse: Che, sai aí, dá uma volta aí na cidade, aí procura umas mulheres bonitas aí que eu quero escolher uma nova rainha. E o cara saiu, foi lá, trouxe as mulheres para o padrão de beleza, né? E socou no harém lá, deram um banho nelas e ele ia escolher a futura rainha. Mas a Esther se mete lá há uma intriga palaciana, e a Esther fica nessa intriga, ela acaba descobrindo que os judeus vão ser eliminados, e aí ela vai chorar as pitangas pro rei. Diz: ó, eu vou ser eliminada também, eu sou judia, tu não parou para pensar nisso, né? Aí ela consegue com que seja feita uma adequação desses decretos reais, e salvou o povo de Israel. E ela é reverenciada até hoje em Israel e por toda a comunidade judaica na festa de Purim, onde o livro de Esther é lido e debatido durante o dia de Purim. Depois nós tivemos também mulheres importantes, né? Cleópatra, Salomé, teve a Jezebel, né? Mas a Salomé conseguiu ser mais do que a Jezebel, porque a Salomé conseguiu mandar matar um profeta, coisa que a Jezebel passa o tempo inteiro tentando matar o profeta e não consegue. Mas a Salomé conseguiu. Mas vamos sair, vamos dar um pulo de 1500 anos aí, né? E vamos lá para a época de Shakespeare. Aí lá na época de Shakespeare vivia uma mulher chamada Maria Smith, a Maria do Ferreiro, Maria Ferradora. E a Maria Smith foi ao juiz da cidade porque ela não aguentava mais apanhar toda semana do cara, né? Aí o juiz, mas eu não posso fazer muita coisa porque o direito inglês é consuetudinário, é em cima da tradição, é em cima do costume, e era costume o homem bater na mulher, então nada muito podia ser feito. Mas o juiz deu uma inovada e foi uma ação muito bem propositada. Ele sentenciou que o marido não poderia bater na mulher mais de uma vez por mês. Então, se ele batesse duas vezes, ela poderia procurar a polícia e ele seria preso. Aí, nós de 1500 vamos dar um pulo lá para 1700, né? Revolução Francesa,
a Maria Antonieta, aquele luxo todo lá no palácio. E lá, nas colônias da Nova Inglaterra, um juiz, vendo que nos fins de semana, para divertimento, os caras faziam corridas de boi, corridas de cavalo, enfrentamento de carneiro, dando chifrado um no outro. E aí ele pega e decreta, né, a lei do Cruel Act, 1777, e ele proíbe que o homem transforme ou faça judiarias, né? Ele maltrate os seus animais de trabalho. E é um avanço, né? Os cavalos não seriam judiados. Em 1822, a rainha Vitória, imperadora, rainha de um império onde o sol nunca se punha, criou em 1822, nós aqui com o dia do Fico, independência do Brasil, aquela ebulição para nos livrar de Portugal, e a rainha Vitória cria a Real Sociedade Protetora dos Animais. É uma questão de primeiro mundo, que eu acho que naquela época já existia, né? Então, vamos dar mais um pulo, vamos pegar o nosso autor maior, ou um dos autores maiores, o Érico Veríssimo, que ele cria um diálogo lá por volta de 1860 no pomar do casarão, né, do sobrado, entre a Bibiana e o médico, o Winter, né, o Dr. Winter, e eles estão lá no poço, né, conversando, as árvores frutíferas à volta. Queria salientar que esse poço também vai ser mais adiante, né, palco do não ataque do Liroca, que servia aos Amarais, né, que ele estava no alto da torre da igreja. De lá ele via o poço e de lá eles matavam ou atiravam em quem tentasse pegar água no poço. Só que o Liroca, ele era apaixonado pela Maria Valéria, né? E Maria Valéria, cunhada de Licurgo, não podia ficar sem água. Como é que o Liroca ia deixar a Maria Valéria, o seu grande amor, sem água? Como ela ia se refrescar? Como ela ia se sentir melhor, com mais conforto? Então ele permite que os peões do sobrado peguem água no poço e a Maria Valéria então pode lavar seu rosto. E ele fica muito feliz porque a amada pôde ter mais conforto. Já a Bibiana, né, conversando com o Winter, relata ao médico que ela não sabe mais o que fazer com o Bole, né, o Bolívar, né, filho do capitão Rodrigo Cambalá, porque cada vez mais está deteriorada a relação entre o Bole e a Luzia, né? E ele trata a Luzia mal e a Luzia devolve no mesmo nível, né? Ao final de toda a queixa da Bibiana, o Winter conclui, né, que os homens da província tratavam melhor os seus cavalos do que as suas mulheres. Isso na província de São Pedro, por volta de 1860, é a narrativa de Érico Veríssimo dos costumes nossos de época. Mas vamos pular mais um pouco, para não ficar uma conversa muito comprida. Vamos lá para a década de 60 do século passado, né? De tantas mulheres fazer barulho na Inglaterra, o parlamento inglês se reúne em 1960 e de alguma coisa, foi bem no início da década,
E eles conseguem então aprovar uma lei que o homem não tem mais o direito de bater na mulher. O homem casado não pode bater na mulher. Então, já as mulheres inglesas estão livres daquela surra semanal que desde o tempo da Maria Smith, lá na época de Shakespeare, né? Lá na época de Shakespeare, ela foi pedir para o juiz. Então, nós temos hoje a nossa Maria da Penha, né? E eu continuo acreditando que não vai ser, pelos exemplos de Maria Smith e Maria da Penha, que não vai ser Michele, não vai ser Janja. Tem que ser nós, pai e mãe, a ensinar os filhos a respeitarem. É minha função de avô dar exemplo à minha neta de como ela deve ser tratada e como ela deve se comportar. Então, eu acredito, eu gostaria que estou compartilhando esse meu pensamento com vocês, é a nossa função. Não adianta esperar por senadoras, por deputadas, não. Nós temos que mudar a cabeça dos nossos filhos. Nós temos que educar os nossos filhos. Essa é a mensagem, a reflexão, o que eu gostaria de dizer a todas as mulheres nesse dia 8 de março. Muito obrigado.